que fala o texto de Êxodo 14:15? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Ai, como é bom sentir a presença de Deus, né, gente? Não tem melhor lugar no mundo. Não tem. Quando você sente a presença de Deus, né, nós estávamos conversando, ontem teve lá a reunião dos intercessores. E a presença de Deus fluiu de uma maneira que a gente não conseguia parar de chorar. Era uma coisa tão doce, tão doce. A gente sai de alma lavada, né? Porque nós damos a vazão ao Espírito. Deus está neste lugar. E você pode sair daqui transformado por essa presença. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus, para que Ele faça a obra no seu coração. Deus vem falando conosco, Deus está nos ensinando. Desde o começo do ano nós estamos dizendo, essa palavra, gente, é uma palavra de incentivo, de ânimo. É sempre uma palavra que nos ensina, que nos redargue, uma palavra que nos faz a gente avaliar a nossa vida. Mas é uma palavra que nos manda avançar, né, irmãos? Quando a gente olha para a palavra marchem, quando Deus diz, por que vocês estão clamando a mim? Vai, marcha. É porque Deus está dizendo, não é hora de recuar, é hora de avançar, é hora de seguir em frente, é hora de conquistar, é hora de tomar posse das promessas, é hora de fazer o que Deus mandou que seja feito, é hora de executar a obra. Nós precisamos entender, né, que Deus às vezes está empurrando a gente para frente e a gente fica sempre, né, meio temeroso, meio vagaroso. Já falamos sobre isso. Deus já tinha dado tudo que eles precisavam. Ele já tinha aparelhado o seu povo com as armas necessárias. Não armas humanas, armas espirituais. É assim que Deus prepara o seu povo. É assim que Deus treina o seu povo. E essa palavra, gente, é uma palavra que nos faz ser corajosos, não é? Nos ensina a ser corajosos. Porque seria mais coerente se Deus dissesse assim, quando o mar estava na frente, e Faraó estava atrás. Seria mais coerente se Deus dissesse assim, corre, corre que o bicho está solto, né? Corre, vamos gente, corre, o negócio está apertado, vamos correr. Mas Deus não falou isso para o povo, é interessante, né, irmãos? Deus falou para o povo, marche. Você sabe que o povo de Israel não era um povo treinado na guerra, não era um povo bom de guerra, não. Os estudos mostram que o povo de Israel era um povo que não tinha um bom treinamento militar. Mas na hora de enfrentar a situação, a ordem que Deus deu para o povo foi marchar. Não foi correr, né? Não foi recuar. Deus estava dizendo para eles, não é para fugir de Faraó. Vocês vão avançar e conquistar a liberdade que eu já dei para vocês. Não é hora de fugir do inimigo, é hora de enfrentar o inimigo. É assim que tem que ser a nossa vida. Quando a gente cresce com Cristo, aprende com Cristo, dia a dia, o nosso dia a dia. O que nós temos que fazer? Fugir? Não, enfrenta essa luta, enfrenta essa batalha, enfrenta essa situação, enfrenta o inimigo e você vai avançando no braço forte do Senhor, na força do seu poder. Nós vamos chegar lá, aonde Deus prometeu para você. Você crê nisso? Marchar, irmãos. Eu estava lendo sobre marchar. Tem tanta coisa que não dá numa mensagem, né? Mas marchar a marcha no sentido militar, porque a Bíblia, quando usa esse termo, ela está usando nesse sentido de levantar acampamento, de alargar as estacas, de tomar posse, de conquista. É um movimento sincronizado, né? Você já viu um exército marchar? É um movimento sincronizado. Se alguém levantar o pé errado, na hora errada, estraga tudo. Não é verdade? A marcha é um movimento rítmico, sincronizado, de avanço, de combate. É um movimento que leva para frente. Já viu alguém marchar para trás?
com força. A marcha, irmãos, ela marca a presença do exército. Ela marca o passo e a presença. Quando o exército marcha, meu Deus, eles estão dizendo, nós estamos aqui, hein? Nós chegamos para pegar. É assim, sabe? Eu nunca vi ninguém marchar para trás. Aí eu fiquei pensando, será que tem alguém que marcha para trás? Aí eu fui procurar, alguém marcha para trás? A única coisa que eu achei foi a marcha ré do carro. Não achava, marcha atrás. Marcha para trás, eu procurei, achei. Só um termo que usam, não sei aonde, mas que é marcha atrás, que é dar a marcha ré. É a única coisa, né, irmãos? Fora isso, quando Deus está falando para o povo ir em frente, é em frente mesmo, é avançar. Marchar é avançar. E a Bíblia usa tantos termos militares, né? Usa a luta, o combate, a batalha, a espada, o escudo, a armadura, o soldado, o general. A Bíblia usa tantos termos militares e usa a marcha. E por que a Bíblia fala isso? Primeiro, irmãos, nós temos que entender que Deus nos ordena marchar porque nós fazemos parte de um exército bem treinado. Deus manda marchar porque eu e você somos parte de um exército. Se você não é parte do exército, você não marcha. Não é? Se vier um pelotão marchando, você sai marchando junto? Não. Marcha quem é daquele pelotão. Marcha quem é daquela tropa, daquele grupo. E a gente às vezes assiste, né? Até é bonito de ver. Mas Deus manda o seu povo marchar. Sabe por quê? Porque existe uma guerra. Existe uma batalha. E nós estamos alistados. Paulo disse que nós somos soldados de Cristo. Quem é soldado de Cristo aqui? Então, querido, não pode ficar só olhando o exército marchar. Nós não podemos só assistir. Nós temos que marchar junto. Nós somos exército de Deus. Diga aí, eu sou exército de Deus. Eu preciso marchar, eu preciso avançar, eu preciso crer na palavra, na ordem de Deus. Uma guerra está em andamento, gente, o diabo não para, o inferno não para, não recua. Sabe quando que o inferno recua? Quando a igreja avança, quando a igreja marcha, quando o nome de Jesus é proclamado, aí o inferno recua. Então, nós temos que saber que Deus te alistou num exército, mas num exército que marcha unido, treinado, aparelhado com as armas espirituais. Lá em Joel, capítulo 3, versículo 9, diz assim: proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Esse texto não estava falando de uma guerra carnal, humana, militar, mas esse texto fala de uma guerra espiritual. Desperta, guerreiro de Deus. Desperta, igreja de Deus. Desperta, povo do Senhor. Todo aquele que é homem de Deus, guerreiro de Deus, desperta, avança e ataca. É esse o chamado, o livro de Joel é um chamado para os nossos dias. E nós precisamos acordar para esse momento da igreja, que a igreja precisa tomar a sua posição. As instituições militares, irmãos, a maior parte delas, na maioria dos países, tem a marcha como treinamento. Parece que é uma coisa que não vai fazer mal para ninguém, né? A marcha vai atacar de que jeito você marchar? Mas faz parte do treinamento militar na maioria das nações. E também a marcha ensina os exércitos a ter disciplina de obediência ao comandante. Olha só, irmãos, quando nós estamos marchando juntos, nós estamos aprendendo a obedecer ao nosso comandante, Jesus Cristo. Quando a gente decide ir à frente e avante, nós estamos treinando a obediência ao nosso general. Ele está na frente do seu povo, nós já aprendemos isso. E nós estamos aprendendo a seguir, a andar as ordens do Mestre, do nosso Senhor Jesus. Agora, queridos,
andar para o mesmo lado não é uma coisa fácil. Pensa, você já brincou alguma vez na sua vida daquela corrida? De saco não, aquela do pé amarrado, que amarra, né? Acampamento que a gente costuma fazer isso, não é? Então aí amarra a perna de um com a perna do outro e uma perna fica livre. Correr não é difícil, porque a gente já sabe, já aprendeu a correr há muito tempo, né? Você sozinho corre que é uma beleza. Aí amarra a tua perna do lado, o que acontece? Como é difícil, por quê? Porque tem que ser, vai, agora, a perna certa. E aí você consegue, vira uma marcha, não vira uma marcha? Vai, agora, você corre assim, é uma marca, você já reparou? Eu estava pensando e comecei a lembrar disso. Você começa a correr assim. É uma marcha, porque é sempre aquele pé tem que estar junto. Desculpa a interpretação. Né? Mas é um jeito de você caminhar junto. E se não for assim, você vai cair, você vai tropeçar. Então, a marcha, gente, ela nos ensina a andar para o mesmo lado. Por isso que a Bíblia mandou, por isso que Deus mandou o povo marchar naquela hora. Por quê, queridos? Porque se Deus não mandasse o povo marchar, simplesmente uns iam correr para um lado, outros iam correr para o outro lado, muitos iam temer, iam desistir, iam ficar perdidos. Mas Deus não disse nem para lá nem para cá. Avance, vá em frente, marche. Algumas Bíblias não trazem a palavra marche, mas traz a palavra vão em frente, adiante, avancem. Nós precisamos fazer isso juntos, irmãos. É tempo da igreja, a igreja de Cristo se unir. É assim que nós vamos abençoar a nossa nação. É assim que nós vamos ver o Brasil transformado. É assim que as vidas vão se salvar. Quando a igreja avançar unida, com um só propósito, estabelecer o reino de Deus. Quando a igreja nossa, local, quando a gente caminha unido, quando a gente vai adiante, marcha, batalha, não desiste. Porque na igreja é assim, tem hora que uns estão mais desanimados e outros estão mais animados. E aí o que acontece? Quando a gente abraça um outro, a gente carrega. E aí a gente vai junto. Por quê? Não é? A Bíblia fala isso. Quando no dia que um está fraco, o outro levanta. Está forte. É por isso que a gente tem que marchar junto. É por isso que Deus manda marchar. Porque se a gente vai sozinho, a gente se perde no caminho. Em vez de ir para frente, nós vamos muitas vezes recuar. E Deus não quer isso, não dá tempo. Deixa eu te dar uma notícia, nós não temos tempo de recuar. Se nós recuamos agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, quando nós acordarmos, nós não vamos conseguir alcançar. Preste atenção no que Deus está fazendo na terra, os sinais que Deus está mostrando. Igreja, avança, avança para a santidade, avança para a comunhão, avança para a obediência, avança para a ordem de Deus, para onde Deus está apontando, avança para o amor, para a salvação dos perdidos, avança na direção do céu. É isso que nós temos que fazer, é o tempo que a igreja tem que viver agora. Sabe, um escritor dos primeiros séculos, 3 ou 4, Vigésio, ele foi um estudioso das artes militares. E ele escreveu uma coisa interessante. Ele disse assim: é muito importante a constante prática da marcha conjunta e rápida. Nada é mais importante na marcha ou na fila do que a necessidade de manter seus postos com exatidão grandiosa. Para as tropas que marcham de maneira irregular e desordenada, sempre há grande perigo de derrota. Olha que sério, irmãos. Perigo de derrota. Por isso Deus mandou o povo marchar.
Porque Deus sabia que se não fosse assim, se o povo não avança junto, se a gente não dá a mão, se a gente não se ajuda, nós estamos correndo risco de derrota na nossa vida. Então, queridos, a marcha faz parte do nosso treinamento como exército. Nós dissemos que somos exército de Deus. Você é soldado de Cristo. A marcha faz parte do nosso treinamento. A marcha, irmãos, ela é andar em união. E é um treino e tanto esse. Não é verdade? A gente sempre fala sobre o casamento. Por quê? É difícil. Andar junto é difícil. É uma coisa que precisa da direção do Espírito Santo, da bênção do Senhor. Porque nós temos, quando a gente casa, a gente tem que caminhar para o mesmo lugar, no mesmo sentido, com a mesma intenção. Senão não dá certo. Já imaginou se um anda para um lado, o outro anda para o outro? Nunca vai dar certo. Então, caminhar em união é um exercício e tanto que Deus mandou a igreja ter. Marchar. Marchar é andar em união. Agora, se nós quisermos correr, às vezes a gente pensa assim, eu vou chegar lá mais rápido, eu vou correr. Um vai correr para lá, outro vai correr para cá. E nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu lembrei de uma situação, há muitos anos atrás. Nós estávamos em Israel e nós íamos subir o Monte Sinai. Era verão. Nós pegamos 45 graus numas cidades lá. Então, estava muito calor. E para que a gente conseguisse subir o Sinai, que é uma subida de 4 horas, subindo, o grupo foi avisado de que nós sairíamos às 2 da manhã para essa caminhada. Nós subimos a pé. Era uma escuridão, irmãos, eu não sei, acho que não tinha uma estrela no céu naquele dia. Não tinha lua, não tinha nada. Era uma escuridão. A gente não enxergava absolutamente nada. Não tinha lanterna, não tinha farol de nada. Tinha um beduíno que guiou o grupo, 150 pessoas. E esse homem foi à frente, claro, né? Ele era o guia. Ele parou na frente do grupo. E o grupo começou a segui-lo. Irmãos, sabe o que você não vê nada? Você não vê nem a pessoa que está do seu lado. A gente não enxergava nada. Mas o chão era de terra e tinha um pouquinho de pedrinhas. E aí a gente começou a ouvir o barulho lá da frente, né? O grupo que começou a andar. O barulho dos passos. E aí os que vinham atrás começaram. E o que vinha mais atrás, 150 pessoas, num caminho estreito. Era um grupo muito comprido, né, irmãos? E a gente ia ouvindo o passo lá, e os passos iam ressoando, e a gente ia ouvindo e seguindo pelas pisadas. E nós andamos 1, 2 horas, e a única coisa que guiava o nosso caminho era ouvir o barulho do passo da frente. E onde o outro cara pisava, a gente pisava atrás, porque não dava para ouvir, para ver nada. E nós fomos indo. Quando foi em torno de 5 e pouco da manhã, começou a clarear. E às 6 horas da manhã nós chegamos lá no topo. E aí a gente conseguiu enxergar onde a gente estava. Uma paisagem esplêndida, enorme, né? uma imensidão. Aquele lugar grande, a gente estava bem no alto. 4 horas subindo, irmãos, subimos muito, era alto. E aí a gente percebeu, né, a grandeza da onde a gente estava. Mas o que nós percebemos também? Que nós marchamos a noite inteira, tendo do nosso lado esquerdo um precipício. Nós marchamos, irmãos, não enxergando nada, mas a gente seguia o passo da frente. Mas era uma montanha. Do lado de cá era o abismo, a montanha foi subindo, e do lado de cá era a montanha. Só quando a gente chegou lá em cima, nós percebemos o abismo que nós vencemos para chegar ali. Por isso Deus manda a igreja marchar. Porque a marcha vai te levar para o alto.
para o lugar onde Deus preparou para o seu povo. Um lugar de conquista. E quando você perceber, você vai ver os grandes livramentos que Deus te deu, porque você caminhou unido com o povo de Deus. É assim, irmãos. E eu me lembrava disso, eu consigo ouvir o som daquela madrugada. Foram 4 horas ouvindo só barulho de pé. E mais nada. Claro, e o blá, blá, blá das pessoas. Né? Mas o que guiava a gente nem conseguia conversar quase. Primeiro, pelo cansaço do exercício, né? E segundo, porque a gente precisava ser guiado. Então, queridos, como é maravilhoso! É isso que Deus quer do seu povo! É isso que Deus quer de mim e de você. Um povo unido que caminha na mesma direção e a gente dá força um para o outro. Quando eu não estou enxergando nada, eu ouço o barulho da pegada, da pisada que vai do meu lado. E eu posso ir seguro, porque Deus vai me levar aonde Ele quer que eu esteja. Por isso Deus nos manda marchar. Deus também nos manda marchar, queridos. Por quê? Porque para enfrentar o inimigo, você tem que ir em posição de exército. Para enfrentar o inimigo, nós temos que ir em posição de marcha, de povo, de milícia. Nós temos que ir avante com autoridade. Você vai lutar com o inimigo todo cheio de medo, de tremor, dizendo, não, diabo, não vem aqui. Você falando para o diabo, vem aqui, diabo. Não vai, não, vai lá. Vai lá do outro lado, aqui não. Não, irmãos, a gente enfrenta. Deus manda o povo marchar, porque a marcha é isso, é uma posição de enfrentamento. Às vezes a gente se sente meio perdido, desorientado, mas não esquece isso, você não está sozinho. Você faz parte de um povo, você faz parte de um exército que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nessa hora, você não tem que ter medo, tá? Do inimigo. Porque você faz parte de um exército, você não está lutando sozinho. Há um general na nossa frente, há um Deus soberano sobre as nossas vidas que guerreia por nós. E o exército de Deus é um exército que avança, não é um exército que recua. Sabe, marchar, irmãos, é tomar a decisão de enfrentar, é tomar a decisão de ter coragem, de combater o mal, de marcar presença, né? Passo. Pensa, às vezes o exército tem que entrar em ação, né? Numa situação. Você já viu como eles vão? Já prestou atenção? Eles põem um escudo aqui na frente. E como é que eles andam? Marchando. Nós só vamos conseguir vencer o mal, o inimigo, as trevas, obedecendo a ordem de Deus. Porque o diabo, irmãos, ele se levantou com um exército para detonar a terra. Os dias são maus. E são breves. Se a igreja não marchar para enfrentar, eles vão sentir, né? Os espíritos, as potestades, as forças do mal, os dominadores, os principados, vão achar que está tudo bem, que eles podem tomar conta do negócio. Mas tem uma igreja aqui nessa terra ainda, irmãos. Tem um povo de Deus nessa terra. O mundo jaz no maligno, mas ainda tem um povo de Deus nessa terra que vai enfrentar todas estas hostes contrárias do inferno. O diabo quer te intimidar. Diante de todas as situações. O diabo quer te intimidar, por quê? Porque ele sabe que se você enfrentar, ele perde. O diabo sabe que ele é derrotado, um perdedor, porque Jesus venceu por nós na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz, resiste que ele foge. Então o que o diabo faz? Ele põe na sua mente, não resiste, não resiste, não resiste, não resiste. Entrega os pontos. E aí, o que vai acontecer? Ele fica no pedaço mandando, porque você não resistiu, porque você não enfrentou.
Sabe o que Deus disse para Pedro? Jesus disse assim para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja, marcha, porque o diabo não vai resistir. Quando a igreja avançar, o diabo cai por terra, em nome de Jesus Cristo. Então, queridos, quando um exército marcha num lugar, sabe o que ele está demonstrando? Está demonstrando, ó, quem manda aqui somos nós. Quando o exército vai chegando, ele vai dizendo, ó, vai indo, porque quem manda aqui somos nós. É ou não é? Essa é a postura do exército. É isso que nós temos que falar para esse demônio que está dominando. Nós temos que dizer, aqui quem manda é o exército de Cristo, é o poder de Deus, é a soberania do nome de Jesus. O domínio, a honra, a glória, a força e o poder são do Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos. Isso não é brincadeira, não brinque com o diabo. Não brinque com a palavra de Deus, não brinque com as forças das trevas, porque o diabo está agindo com todo o seu exército, mas aquele que está firmado na rocha, Jesus Cristo, vai adiante, enfrenta e vence. E vence, irmãos. Deus não levantou um exército para ser derrotado. Deus não tirou o povo de Israel do Egito para ser derrotado. Quando Deus manda o povo marchar, naquela hora no deserto, Deus estava dizendo, Faraó, você não domina esse povo. Quem domina esse povo sou eu, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus todo-poderoso. Sou eu que domino sobre o meu povo. E é isso que a igreja tem que mostrar, que é Deus que domina, que Ele é Senhor, que Ele é soberano sobre as nossas vidas. Então nós temos que enfrentar, gente. Coragem para enfrentar. Enfrenta o pecado. Enfrenta a tentação. Ai, veio a tentação, cedi. Enfrenta a tentação, seja corajoso, pede oração, se fortalece com a igreja, vá em frente, mas não recua, não caia, não desista. Enfrenta a dificuldade, enfrenta a luta, enfrenta a batalha, enfrenta o medo, enfrenta, porque Jesus já te garantiu a vitória na cruz do Calvário. Nós temos que seguir em frente, irmãos. Por que a gente pode marchar com confiança? Por que a gente pode dizer, tá bom, vou seguir em frente, mas e aí, o que vai acontecer? O povo estava nessa situação. O mar na frente, o Faraó atrás e Deus manda, marchem. Mas marche para onde? Em frente, avance. E o povo diz, mas e agora? Eu vou marchar em frente, vou avançar, e o que vai acontecer comigo? Pode ir. Pode marchar com confiança. Sabe por quê? Porque Deus deixa você indo, parece que nada está acontecendo. Parece que o mar está ali e vai te engolir. Mas Deus permite que você marche enquanto você está pisando em terra seca. A hora que teu pé molhar, porque você teve coragem, o mar vai se abrir diante de você. Deus não vai dar maior do que o que você possa suportar. Mas nós temos que dar o primeiro passo, senão o mar não se abre, irmãos. O mar não vai se abrir se nós não obedecermos a ordem do Senhor. Talvez o povo estivesse esperando Deus dizer assim para eles, olha, vai para o leste, não, o mar estava na frente, vai para o sul. Porque lá tem uma cidade, vocês vão se abrigar. Era o mais coerente, né? Na nossa razão. Não tinha caminho. Ou o povo estivesse esperando Deus dizer, vai para o norte, lá tem um povo que vai defender vocês, vai ajudar vocês a guerrearem. Não. Deus mandou ir em frente, aonde não tinha caminho. Sabe, parece até que Deus estava dizendo assim, pode ir, ó, tem uma frota de navios esperando para levar vocês para o outro lado. Vão entrando no mar, tem uns navios ali esperando. Não tinha, mas Deus abriu o mar. Então, quando Deus fala para você,
E parece, como nós dissemos outras vezes, que a ordem de Deus é até incoerente, né? Diante da situação. Vá em frente, avança, conquista, mantenha a liberdade com que Cristo te libertou. Quando Deus manda você seguir, não pense assim. Imagina que lá na frente tem um navio que vai te transportar por esse mar. Se não for um mar aberto, vão ser os braços de Jesus te carregando no seu colo. Vai ser o braço forte do Senhor, te dando suporte, te dando transporte, te dando ajuda, te dando consolo, te dando amparo, te dando capacidade para seguir em frente nessa luta, nessa guerra. Eu lembrei de uma canção bem antiga. Vamos ver, quem souber vai se entregar. Não, essa é bem antiga, é aquela canção que diz assim, não sei se vocês lembram. Conquista a vitória e vive para a glória daquele que é o Rei dos Reis. Entra na história, pois é promissória coroa, certa terás. Vence com fé na palavra que ele aos seus servos assim confiou. Luta que é certo, a vitória virá. Luta que é certa, ela tua será. Luta com fé e esperança, pois só quem alcança a vitória final, e errei tudo, é aquele que vive para a glória de Deus, é aquele que vive esperando o céu, é aquele que vive somente para a glória de Deus. Conquista a vitória, entra para a história. Entra para a história daquele que caminhou com Cristo, seja no vale, na montanha, seja na bonança, na tempestade, aquele que caminha com Cristo. Entra para a história daqueles que têm fé, entra para o mural dos heróis da fé. Você pode entrar nesse mural quando você avança, marcha com a igreja de Cristo. Igreja de Cristo, o projeto de Deus não é só nos libertar. O projeto de Deus é derrotar o inimigo. Quando Deus tira o povo de Israel lá do Egito, Ele diz para o povo, lá no deserto, lá no mar, eu vou mostrar quem eu sou, porque nós vamos derrotar Faraó, e o exército de Deus vai ser reconhecido, porque Deus é o Senhor. O projeto de Deus não é só que você vá em frente, mas é que o inimigo seja derrotado, que ele seja destronado, que ele seja desbaratado. Esse é o plano de Deus para a igreja de Cristo. Então o plano de Deus para nós não é só nós recebermos bênçãos, não é só a nossa liberdade, mas é nós implantarmos o reino, é vencermos o inferno e declararmos a grandeza daquele que nos chamou para seguirmos para a sua maravilhosa luz. É assim que Deus fala conosco, irmãos. Assim como Ele disse que Ele ia embaraçar Faraó, que Ele ia destruir Faraó, e que Ele ia ser glorificado naquela situação. Assim é o que Deus fala conosco. Ele nos conduz em vitória, Ele não te conduz em derrota. Irmãos, isso é muito sério, é uma promessa muito gloriosa de Deus. Deus não te conduz para a derrota. Então, se você obedecer e seguir marchando, unido com o corpo de Cristo, Deus te conduz à vitória pelo sangue de Jesus Cristo. E o inimigo vai ficar envergonhado, e nós vamos fazer valer o sacrifício da cruz. Nós vamos fazer valer aquilo que Deus conquistou para nós através de Jesus Cristo. Amém? Desanimados? Não. Desanimados? Não. Vamos marchar em obediência. Guerreiros do Senhor, exército de Deus, povo que ama a Deus e que quer obedecer ao Senhor, obedeça essa ordem. Vamos em frente, de mãos dadas, fortalecendo uns aos outros, para que o inimigo fique envergonhado debaixo dos pés da igreja, porque ele não pode derrotar o povo que Deus chamou e escolheu. Amém? Vamos ficar de pé, quero orar por vocês. Eu só não tenho tempo, mas se eu tivesse, hoje a gente ia marchar aqui. Nós íamos treinar. Como é que se marcha? Seguir em frente, avançar.
Lembra que você tem na tua frente o escudo da fé. Lembra que você tem na sua mão, na sua boca, a espada do Espírito. Lembra que você tem sobre o seu peito a couraça da justiça. Lembra que você tem sobre os seus lombos o cinturão da verdade. Lembra que os seus pés estão calçados na preparação do evangelho da paz. Lembra que você tem sobre a sua mente o capacete da salvação. Lembra que você é exército de Deus. Ele já te aparelhou com as armas necessárias. E tudo que o diabo quer roubar na sua vida, no seu ministério, na sua família, enfrenta. Ele é que vai fugir. Ele é que vai sair e você vai vencer com Cristo. E o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Esse é o plano de Deus, envergonhar o inimigo e glorificar o seu nome. Amém? Pai de amor, Pai querido, eis aqui a tua igreja, o exército de Deus aqui representado, homens e mulheres que amam a palavra, que amam te obedecer, Senhor. Pai, que nós possamos nos unir cada dia mais, braços dados, mãos dadas, nós possamos caminhar juntos na busca da vontade de Deus, na busca da face de Deus, da presença de Deus. Pai, que os nossos braços sejam entrelaçados no amor, na fé, na confiança. Deus, que nós não lutemos as nossas guerras pessoais e individuais, mas que nós possamos lutar pelo reino, o reino de Deus, um reino que é santo, um reino que é puro, um reino que é verdadeiro, um reino que é vitorioso. Pai, ajuda a tua igreja, a igreja de Cristo na face da terra, que todos sejamos um, como o Senhor orou, meu Deus, que essa palavra se cumpra, as tuas orações são respondidas, foram respondidas, todas elas, que a igreja seja um só coração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Dá-nos esse amor, dá-nos essa fé, essa capacidade, meu Deus, dá-nos esse treino de caminharmos juntos, Senhor, como é um exército bem treinado, Pai, e que nós possamos ter coragem. Fortalece o coração do teu povo nessa noite, Senhor, para enfrentar todo o mal, para enfrentar toda fúria de Satanás. Deus, em nome de Jesus, todo levante contra as famílias, todo levante contra os ministérios, todo levante contra a vida dos irmãos, contra a saúde, contra a vida financeira, qualquer luta, seja ela qual for, dá-nos coragem para enfrentar com fé e esperança, Senhor, toda a luta do inferno contra a igreja de Cristo, que nós temos enfrentado estes dias. Deus, capacita a tua igreja para enfrentar, para vencer, para tomar posse da vitória com Jesus Cristo, por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, fortalece o teu povo. Renova a nossa fé, renova a nossa confiança de que o Senhor vai nos conduzir em segurança até aquele lugar. Em nome de Jesus, Pai, conduz o teu povo em vitória, conduz o teu povo em vitória. Guerreiros do Senhor, abençoados pelo Senhor, guiados pelo Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, igreja.